Ao vivo, direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão desta quarta-feira. Eu ouvi a sua argumentação. Eu divirjo do... Então, Vossa Excelência está dando... Considera inconstitucional e... Provimento considerando inconstitucional essa antecipação. Conhecendo e dando provimento. Pois não. Peço escusa, senhor presidente. Não, imagina. Com a palavra, eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, em primeiro lugar, também eu gostaria de cumprimentar os ilustres advogados que estiveram na tribuna, o doutor Paulo Antônio Caliendo, o ilustre procurador do Estado, que igualmente fez uma proficiente sustentação, doutor Thanos Salim, e igualmente o doutor Rafael Pandolfo. A questão, presidente, ela tem muitas sutilezas e questões intrincadas, mas aqui, como em outros momentos da vida, se nós nos guiarmos pelos princípios gerais e aplicá-los adequadamente à situação concreta, eu acho que ela conduz à solução correta. O que nós temos aqui? Nós temos um artigo da Constituição, que é o 146, que prevê expressamente: cabe à lei complementar, inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, e aí vem a letra D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2, que é o caso do ICMS. O dispositivo continua, mas até aqui é o que nos interessa. Portanto, a Constituição prevê expressamente que a lei complementar vai criar um regime diferenciado e favorecido para as empresas desse porte, as de pequeno porte e as microempresas. E aí, esta lei complementar, que a Constituição encarregou de dar o regime diferenciado e mais favorecido, que é a Lei Complementar 123 de 2006, disciplina este regime mais favorecido. Vem a lei do Rio Grande do Sul, presidente, e prevê uma antecipação do recolhimento do ICMS quando da entrada da mercadoria no estado de destino, que, interpretada como vem sendo interpretada, e acho que esta é verdadeiramente a intenção da norma, cria um regime jurídico desfavorável para as empresas de pequeno porte e as empresas e as microempresas. Por qual razão? É que, pelo regime da Lei Complementar 123, as pequenas empresas, ao contrário das que se submetem ao regime geral, elas recolhem o ICMS em contribuição única e não se creditam do ICMS recolhido. Se prevê este pagamento antecipado do diferencial, ainda que de 6%, a empresa recolherá este valor, mas não pode se creditar. Portanto, ela passa a ter um regime jurídico menos favorecido, porque não pode se beneficiar, por ser pequena empresa, do creditamento. Portanto, eu estou entendendo, presidente, pedindo todas as vênias ao eminente relator, eu estou entendendo em consonância com a posição divergente inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes, e quando a remessa interestadual for feita para posterior revenda, não incide o diferencial de alíquota do ICMS, mas tão somente a alíquota unificada referente à saída interna. Do contrário, escrevi eu, como as empresas do Simples não podem se creditar do ICMS pago, seu regime jurídico, em lugar de ser mais favorável, seria mais oneroso, o que evidentemente contraria
o mandamento constitucional. Portanto, presidente, eu, porque tenho esse hábito, estabeleci a seguinte tese jurídica para o meu voto. É inconstitucional a legislação estadual que, nas hipóteses de remessa interestadual para revenda, estabeleça a cobrança antecipada do ICMS por empresas optantes do Simples Nacional, quando da entrada de mercadorias no território estadual. Portanto, eu estou dando provimento ao recurso extraordinário do contribuinte, acompanhando a divergência iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes, com todos os meus cumprimentos ao eminente ministro Luiz Edson Fachin. A verdade é que há uma desvantagem em votar primeiro, é que a gente não se beneficia, às vezes, nem das sustentações orais, infelizmente, porque às vezes a minuta já está elaborada, como do debate e dos aportes trazidos pelos colegas. Portanto, eu já pude me beneficiar dessa dialética e estou encaminhando nessa linha, presidente, como voto. Então, Vossa Excelência acompanha a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, dando provimento ao recurso contribuinte. Ministra... E, incidentalmente, reconhecendo a inconstitucionalidade da legislação estadual, nessa parte. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu inicialmente não apenas faço coro aos elogios feitos ao voto do ministro relator, extremamente minudente, e também as sustentações orais que, de uma forma muito clara, objetiva, expuseram os argumentos e as contradições entre as compreensões apresentadas. Mas peço venha ao ministro Edson Fachin para acompanhar a divergência e, de uma forma muito simples, como, aliás, é do próprio regime do Simples, vou afirmar que, para a minha interpretação, ou a que aproveito, tem-se que o tratamento dado pela legislação do Rio Grande do Sul é desfavorecedora exatamente das empresas que tinham feito essa opção e que, portanto, ao ter de fazer a antecipação e não poder se creditar, acabam tendo não um benefício, mas um malefício. E, por essa razão, considero que não foram cumpridas as normas constitucionais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas que tenham feito a opção pelo Simples e, portanto, que se subsumem à norma da legislação estadual. Eu voto no sentido de prover o recurso extraordinário e, incidentalmente, declarar a inconstitucionalidade da norma estadual. É como voto, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu li com muita atenção o voto do eminente relator, Edson Fachin, e vim para o plenário convencido em acompanhá-lo. Até preparei um voto em sentido coincidente com o pronunciamento de Sua Excelência, mas depois das discussões travadas em plenário e a partir da divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que mostrou realmente que nós estamos diante de um caso muito peculiar, eu, com a devida vênia, eu revejo a minha intenção anterior de acompanhar o eminente relator e o faço com base numa releitura do substancioso parecer da Procuradoria-Geral da República, que faz menção a uma manifestação da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, FEComércio, na qualidade de amicus curiae, em que eu destaco o seguinte trecho: no caso do diferencial de alíquotas, o tributo é cobrado a título de antecipação e novamente exigido na venda dessa mercadoria na alíquota única do Simples Nacional, fazendo com que a operação de revenda se sujeite a nova incidência. E depois o parecer traz uma manifestação da doutrina, um trabalho de lavra de Guilherme Casulo Velho, e destaca um pequeno trecho também desta manifestação acadêmica no seguinte sentido: o recolhimento do ICMS sem dedução por via de antecipação tributária representa bitributação,
uma vez que o estabelecimento já recolhe o imposto na forma prevista na lei do Simples e não pode repassar ao consumidor que o recolheu de forma complementar na entrada do produto no Estado. É que a própria lei complementar 123 exclui o ICMS. Ou seja, revela que o valor recolhido cobre outros tributos, menos o ICMS. Daí, por exemplo, eu não poder cogitar do afastamento do crédito considerado a operação anterior. A micro e a empresa de pequeno porte, ela recolhe um valor que cobre certos tributos, a teor do disposto no artigo 13 da Lei de Regência, que é a 123/2006, e não está incluído entre esses tributos cobertos pelo valor total o ICMS. Daí eu admiti, inclusive, o crédito posterior. Pois não. Exatamente por isso é que esse doutrinador, ele conclui... É que ele parte da premissa de que no valor total já se teria incluído o necessário para satisfazer o tributo da competência do Estado. E não é isso que está no artigo 13 da Lei de Regência, que é a lei complementar ditada a teor do 146 da Constituição Federal, a Lei 123/2006. No artigo 13, na linha G, se excepciona expressamente o ICMS. Como, então, se aponta que não está incluído no valor total que ela recolhe pelo Simples. Pois não. Então, diante desses esclarecimentos complementares, muito bem lançados pelo ministro Marco Aurélio, eu me dispenso de aprofundar um pouco mais esse raciocínio. Mas, então, eu termino assentando não apenas a inconstitucionalidade formal, porque esta cobrança antecipada não está amparada na Lei Complementar Federal, e também a inconstitucionalidade material, porque ela conflita com esse tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. Portanto, eu acompanho a divergência para dar provimento ao recurso. Ministro Gilmar Mendes. Nós vimos que estamos diante de uma questão complexa e com sérios reflexos. Que a mim me parece que nós cada vez mais temos que lidar com imenso cuidado em relação a essa temática da legislação tributária, porque, obviamente, o entendimento que viemos a fixar, e certamente essa lei do Rio Grande do Sul é uma lei, vamos chamar assim, padrão, uma lei modelo, né? Ela acaba por fixar uma orientação que vai avançar, né, sobre todo o sistema. Temos tido discussões aqui bastante sérias a propósito dessa temática. Discutimos antes mesmo a decisão do Piauí sobre o modelo de tributação no destino ou na origem, nos casos de venda por internet, e depois disso veio a emenda constitucional 87. E eu confesso, presidente, que ainda esses dias refletia sobre, por exemplo, a questão da repetição de indébito em matéria tributária. E em geral, isso tem grandes custos para todo o sistema. Eu me lembrava, ministro Marco Aurélio, do debate que nós tivemos sobre a incidência dos planos econômicos no FGTS. E o resultado daquela decisão foi de que, em parte, aquilo que era vindicado deveria ser pago, alguma coisa como 50 bilhões de reais. E a Caixa não tinha recursos para isso. E o resultado, ao fim e ao cabo, de todos conhecido, foi a criação
de 2 contribuições sociais para fazer face àquela despesa, uma vez que, por decisão judicial ou por decreto, não se produzem. Já se pagou, talvez até já se fez o ressarcimento devido, mas hoje se discute se essa lei é constitucional, continua em vigor, porque ela é utilizada para outras finalidades. De modo que, a mim me parece que, diante, inclusive, da fundamentação cuidadosa trazida pelo eminente relator, como só aconteceu, ministro Edson Fachin, e da divergência que se instalou, eu me animo realmente, quer dizer, me sinto quase que obrigado a pedir vista dos autos. Então, eu proclamo que, após o voto do relator negando provimento e dos votos do ministro Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski provendo o recurso, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Eu vou apregoar agora a ação direta de minha relatoria, que é correlata a este tema. Trata-se de referendo em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.464, procedendo do Distrito Federal, sendo requerente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, interessado o Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS e a Amicus Curiae. Falará pelo requerente o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Passo a um breve relatório. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, tendo por objeto a cláusula 9ª do Convênio ICMS 93/2015, editado pelo CONFAS, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada, alegando ofensa aos artigos 5º, 2, 145, parágrafo 1º, 146, inciso 3, letra D, 150, 1 e 2 e 4, 152, 155, parágrafo 2º, 1, 179 e 179 da Constituição Federal. Transcrevo no relatório o teor da cláusula. Transcrevo as alegações e as informações no relatório. Diante Em razão da urgência do caso, solicitei informação ao órgão requerido, intimando-se o senhor ministro de Estado da Fazenda e os senhores secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação de todos os estados e do Distrito Federal, para que no prazo de 5 dias prestassem informações. Transcrevo no relatório as manifestações, resumo das manifestações da Fazenda, das secretarias de Fazenda dos estados e do Distrito Federal, também em relação a posicionamento do CONFAS. Por intermédio da petição 4.512/2016, protocolada em 11 de fevereiro de 2016, o autor requeriu a juntada de documentos. Diante da constatação extraída dos elementos havidos nos autos de que o dispositivo impugnado estaria invadindo o campo próprio de lei complementar, bem como produzindo efeitos funestos no mercado nacional, deferi a medida cautelar pleiteada à de referendo do plenário para suspender a eficácia da cláusula 9ª do referido convênio ICMS número 93/2015, editado pelo CONFAS, até o julgamento final da ação. Foram opostos embargos de declaração. O Conselho Federal, tendo em vista os efeitos infringentes dos aclaratórios, apresentou contrarrazões, alegou em suma, e transcrevo, a Advocacia Geral da União manifestou-se pela negativa de referendo à medida cautelar na presente ação e a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento dos embargos de declaração e pelo referendo da medida cautelar. Essa é uma síntese do relatório. Passo a palavra ao Dr. Marcos Vinícius para a sua manifestação. Excelentíssimo senhor presidente do Colégio do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, colegas advogados, senhoras e senhores.
acabamos de acompanhar um rico debate por parte do Supremo Tribunal Federal em uma matéria conexa, mas neste caso há uma inconstitucionalidade flagrante e específica, porque estamos tratando de uma obrigação tributária criada por um convênio do CONFAS. Na causa anterior, tínhamos uma lei que deveria ser analisada se inconstitucional ou não. Neste caso, não há sequer lei. A obrigação surgiu de uma reunião dos secretários de Fazenda que resolveu estender a obrigação aos optantes do Simples que forem consumidores finais não contribuintes do ICMS. E aqui vai uma explicação inicial, porque que a Ordem dos Advogados do Brasil se encontra defendendo essa causa. Além de ser uma causa da cidadania, como Vossas Excelências bem sabem, os advogados brasileiros são hoje optantes também do Simples. Não só os advogados, como os profissionais liberais. Então, assumimos uma obrigação de defesa deste princípio maior, que é o tratamento favorecido, preferencial, em relação aos pequenos empreendedores. Então, o primeiro ponto que gostaríamos de destacar é que, ao par de 4 excelentes e brilhantes votos já terem reconhecido na questão anterior a inconstitucionalidade que, no ponto, se aplica a este caso, também em relação ao igualmente brilhante voto do ministro Luiz Edson Fachin, neste aspecto não foi, me parece que, discutido, porque a causa anterior havia uma lei. Aqui não há uma lei. Aqui há apenas uma obrigação tributária instituída por convênio. E a primeira inconstitucionalidade é justamente a invasão da reserva legal, a invasão de campo específico de uma lei complementar. Porque, como já muito bem aventado, esta matéria é de reserva de lei complementar, como estatuído pela Constituição da República, ao dizer que o tratamento das pequenas empresas deve ser feito em relação a elas por meio de lei complementar. Então, jamais poderia um convênio do CONFAS estender para as microempresas e pequenas empresas uma obrigação tributária quando a lei complementar não o fez de forma clara e evidente. Segundo, fere o tratamento preferencial, diferenciado e favorecido em relação às pequenas empresas, como acentuou este Supremo Tribunal Federal ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 4033. Disse o Supremo Tribunal Federal, em decisão de seu plenário, por óbvio, se tratava de uma ADI, o fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores, que contam com menos recursos para fazer frente à concorrência. Essa é um precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em um julgado de 15 de nove de 2010. E disse mais essa Suprema Corte ao tecer comentário e ao decidir sobre a interpretação que a legislação tributária deverá ter em relação ao pequeno contribuinte. Disse de forma sempre sábia, como é de sua tradição secular, o Supremo Tribunal Federal: a interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas de menor porte. É que aqui, no caso, temos o princípio da isonomia no seu sentido mais amplo, ministra Carmen Lúcia, no sentido de que devemos fazer um tratamento diferencial e preferencial e favorecido ao menor para que ele possa existir e competir com os grandes no mercado. É para isso que essa regra constitucional, esse princípio constitucional foi estatuído, e temos presente o constituinte Afif Domingos, que foi o autor da norma constitucional que estatuiu esta importante princípio. Então, neste momento que o Brasil celebra os seus 30 anos da Constituição da República, é uma das formas de homenageá-la, da efetividade
efetividade aos seus postulados maiores. Fere também esse dispositivo, ministro Ricardo Lewandowski, o artigo 146, inciso 3, ministro Marco Aurélio, que de forma expressa na Constituição, esse artigo diz, ministro Luiz Roberto Barroso, que o recolhimento do Simples ele é unificado e centralizado. Essa norma é expressa na Constituição Federal. Artigo 146, inciso 3. O recolhimento deve ser feito unificado e centralizado. Então, à medida em que, além do pagamento do Simples, se obriga o pagamento em outras parcelas, se está ferindo o recolhimento unificado. Então, qualquer alteração a ser feita sobre o Simples deve, assim, ser deslocado na lei e não através de um mero convênio feito por secretários que se reúnem de forma adequada, mas que tomam decisões ferindo o princípio da soberania popular. E, por fim, fere também essa obrigação tributária não prevista em lei, o princípio da capacidade contributiva, porque cria um ônus excessivo e prejudicial, quando a Constituição diz justamente o contrário, que deve ser feito um tratamento preferencial e favorecido. Todas as homenagens do Conselho Federal da OAB às senhoras e senhores ministros desse Supremo Tribunal Federal, à digna Procuradora-Geral da República, ministra Raquel Dodge, que proferiu, ela própria, em 10 de setembro de 2018, um parecer pelo referendo da medida liminar, proferida de forma sempre profícua e efetiva pelo ministro relator, a ora presidente do Supremo Tribunal Federal, e, na ocasião, a Procuradora-Geral da República asseverou que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ministro Alexandre de Moraes, em parecer interno, a PGFN considerou inconstitucional este convênio. E a Procuradoria-Geral da República traz à colação esse parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, abre aspas, peça 96 dos autos, diz a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, abre aspas, ao determinar a extensão da sistemática da emenda constitucional aos optantes do Simples, adentra no campo material de incidência da respectiva lei complementar disciplinadora, pois, como visto, a nova ordem constitucional não tem aplicação direta a esses contribuintes. É dizer, como manter, ministro Celso de Mello, decano desta colenda corte de quem a Ordem dos Advogados do Brasil possui especial admiração. Como manter a unidade da Constituição da República? Se por um lado veio a emenda constitucional 87, mas se por outro temos o tratamento favorecido à microempresa. Para manter a unidade da Constituição, se a emenda constitucional 87 não disciplinou expressamente que, em relação à microempresa, ela seria aplicada, por óbvio, o dispositivo expresso da Constituição, que prevê o tratamento favorecido à microempresa, não foi derrogado pela emenda constitucional. Então, para manter a unidade da Constituição e como intérprete não pode trazer antinomias no resultado da sua interpretação, por óbvio, o referendo da liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, é a medida que se impõe. E a Ordem dos Advogados do Brasil faz questão, ministro Gilmar Mendes, digno ministro componente dessa corte, de destacar que este caso possui a peculiaridade em relação ao anterior, porque aqui não há sequer lei, ministro Marco Aurélio, se trata de uma obrigação tributária trazida por um simples convênio. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao doutor Marcos Vinícius. Como trata-se de referendo a uma medida cautelar anteriormente deferida, e dentro da prática que estamos adotando, eu vou fazer um resumo, porque a medida já foi de conhecimento de todos, e inclusive debatida no feito que estava em julgamento, que era um tema correlato, em julgamento no primeiro item que foi apregoado. E aqui também antecipo que, além de referendar a cautelar, eu estarei já propondo a conversão em julgamento definitivo e no sentido de julgar a ação procedente. O ministro Gilmar Mendes já sinaliza que, tal qual o outro feito, irá pedir vista, então farei um resumo. Primeiro, eu enfrento
embargos de declaração, e eu digo que na decisão concessiva da medida cautelar há de referendo do plenário as questões postas pelos embargantes foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, embargos de declaração que proponho a rejeição. Em seguida, eu digo que a Constituição dispõe caber à lei complementar e não a convênio interestadual estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS, artigo 146, inciso 3, letra D, incluído pela Emenda Constitucional 42, 2003. Ela também possibilita a essa lei complementar instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observando-se certas determinações, artigo 146, parágrafo único da Constituição Federal, incluído pela Emenda 42. Dentro desse quadro jurídico especial, o microempreendedor, no tocante ao ICMS, nem sempre se submeterá a todas as regras gerais do imposto previstas no texto constitucional. No caso, a Lei Complementar 123, de 2006, trata de maneira distinta as empresas optantes do Simples Nacional em relação ao tratamento constitucional geral, atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS, referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. A cláusula 9ª do convênio ICMS 93/2015 invadiu campo reservado à lei complementar, no meu entender, ao determinar as empresas optantes do Simples Nacional, quando remetentes de bem ou prestadoras de serviço, o recolhimento do diferencial de alíquotas em favor da unidade federada de destino, em relação às operações e às prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada. Incidiu, portanto, no meu entender, em inconstitucionalidade de natureza formal. O simples fato de a emenda 87 de 2015 não ter feito nenhuma referência ou exceção à situação dos optantes do Simples Nacional, a meu ver, não autoriza o entendimento externado pelos Estados e pelo Distrito Federal, por meio da cláusula 9ª do convênio CONFAS, número 93 de 2015. Ao lado da regência constitucional dos tributos, a Carta Magna consagra o tratamento jurídico diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, conforme artigo 179 e 170, inciso 9º, prevendo no âmbito tributário que lei complementar defina esse tratamento, o que inclui regimes especiais ou simplificados. No caso do ICMS, Constituição, artigo 146, letra MD. Não tendo havido qualquer modificação dessa previsão constitucional com o advento daquela emenda constitucional, então eu estou propondo a rejeição dos embargos, a conversão do referendo em julgamento definitivo para julgar procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 9º deste convênio do CONFAS. O ministro Gilmar Mendes sinalizou pedido de vista, pergunto aos colegas que o antecedem, aguardam o pedido de vista. Então, proclamo que após o voto do relator rejeitando preliminarmente os embargos de declaração e propondo o referendo da cautelar e a sua conversão em julgamento definitivo de mérito, julgando-a procedente, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Vamos passar as listas. Ministro Luiz Fux, de relatoria de Vossa Excelência, estando neste caso e nesta lista impedido o ministro Luiz Roberto Barroso, apregou a lista número 3, embargos de declaração no recurso extraordinário. Neste caso, Vossa Excelência apresentou a lista, desprovendo os embargos de declaração e pediu destaque o ministro Alexandre de Moraes. Passa a palavra a Vossa Excelência como relator, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, aqui, na hipótese
eu estou assentando a seguinte tese: embargo, declaração do recurso ordinário, direito do trabalho, contribuições sindicais, registro sindical, legitimidade sindical, cisão de entidade sindical, de índole infraconstitucional, ofensa indireta à Constituição, reexame do conjunto fático probatório, impossibilidade, incidência da súmula 279. Matéria com repercussão geral rejeitada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Omissão, inexistência, efeitos infringentes, impossibilidade, embargos de declaração desprovidos. Eu não sei se isso é o suficiente para o ministro Alexandre de Moraes. Eu pedi isso para analisar a questão, inclusive porque nós recentemente julgamos na reforma trabalhista a não obrigatoriedade da contribuição sindical, somente para ver se não haveria nenhuma, em relação ao meu voto, nenhuma inconsistência, mas acompanho integralmente o ministro relator. Todos de acordo? Então, proclamo que na lista 3 da relatoria do ministro Luiz Fux, de 3 de outubro de 2018, o plenário, à unanimidade, desproveu os embargos de declaração, não participou o ministro Luiz Roberto Barroso, por estar impedido. Ministro Luiz Roberto Barroso, lista número 1 de Vossa Excelência, datada de 26 de setembro de 2018. Trata-se de devolução de vistas em processos em lista. O relator, ministro Gilmar Mendes, agravo regimental em mandado de segurança 32426, procedente do Distrito Federal. Agravante União, agravado AVM Construções e Comércio Limitada. Consta que, após o voto do ministro Gilmar Mendes, relator, negando provimento ao agravo regimental, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, pediu vista dos autos o ministro Luiz Roberto Barroso. E passo, então, a palavra a Vossa Excelência. Presidente, aqui é um agravo regimental em mandado de segurança interposto pela União em face de decisão monocrática que concedeu a ordem para anular o decreto presidencial quanto ao imóvel aqui identificado matriculado no cartório do 2º ofício de Campos dos Goitacazes. O mandado de segurança foi impetrado na AVM Construções e Comércio Limitada contra o referido decreto expropriatório que declarou de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel denominado Conjunto Cambaíba, situado no município de Campos dos Goitacazes. Ao final, requereu o impetrante fosse concedida a ordem para se declarar a invalidade do referido decreto. Eu vou me limitar a ler a ementa do meu voto, o julgamento já se iniciou e eu fiz distribuí-lo, que é a seguinte: em se tratando de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial para a propositura do mandado de segurança tem como termo inicial a data da publicação do decreto presidencial. E cito os precedentes. No caso concreto, deve ser reconhecido o transcurso do prazo decadencial por duas razões. Primeira, o legítimo proprietário do imóvel teve plena ciência do ato, tendo sido notificado previamente do processo administrativo de desapropriação. E 2, a simples mudança da titularidade do imóvel não faz ressurgir prazo decadencial ou prescricional para o sucessor, sob pena de ser instaurada grande insegurança jurídica. Quanto ao mérito propriamente dito, não há qualquer óbice que a declaração de interesse social recaia sobre mais de um imóvel rural, desde que todos estejam perfeitamente individualizados e sejam considerados como unidades jurídicas autônomas para se averiguar o nível de exploração e utilização da terra. No caso concreto, há razões suficientes que apontam para uma homogeneidade do regime de exploração, a
ponto de se concluir que o imóvel rural objeto deste mandado de segurança é efetiva propriedade improdutiva. Como se não bastasse, não havendo nenhum documento nos autos que demonstre que as unidades contíguas distintamente matriculadas seriam heterogeneamente exploradas, aplica-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a análise da produtividade do imóvel é questão que foge ao âmbito do mandado de segurança, cito os precedentes. Por essa razão, pedindo todas as vênias ao relator, eu estou provendo o agravo regimental, presidente. Sua Excelência também provê, né? O relator, não? Ah, não, Vossa Excelência está devolvendo. Eu estou vendo devolvendo a lista. Estou devolvendo a lista. Eu li aqui no final. Vossa Excelência que é o autor da lista. Ele é autor da lista, mas é a devolução de vista. O ministro Gilmar Mendes é o relator, passa a só palavra. chama a atenção que, nesse caso, é a aquisição de um imóvel em asta pública, promovida pelo Tribunal de Justiça do Pará, em 11 de 1 de 2011, em que a oportunidade em que a propriedade apresentou-se como livre e desimpedida. E sentença de improcedência da ação anulatória, ajuizamento da ação de desapropriação. Na verdade, o impetrante que, portanto, arrematou só veio ter conhecimento quando recebeu a citação. Por isso, a questão se coloca quanto ao... Não havia anotação da matrícula. Não havia anotação da matrícula. Por isso que a questão se coloca e é relevante, portanto, e por isso que eu encaminhei o voto no sentido de entender que o prazo de 120 dias conta do conhecimento nos termos da lei do mandado de segurança. E que também aqui há irregularidade, como também a jurisprudência indica, quanto ao tratamento do imóvel, uma vez que tem matrículas diversas. Irregularidade do laudo de vistoria e avaliação realizado pelo INPE, que considerou a totalidade das medidas das propriedades rurais contíguas, que denominou conjunto Combaíba, a despeito de possuírem matrícula e registro próprio. Tem jurisprudência nesse sentido. Por isso que mantenho o voto tal como já encaminhado. Ministra Carmen Lúcia, gostaria de fazer uso da palavra? Não? Desculpa. Aqui. Eu vi a senhora, Vossa Excelência, mexendo no microfone e pensei que ia fazer uso da palavra. Então, eu colho os votos agora, em seguida, pela ordem dos que ainda não votaram. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, peço vênia ao eminente ministro relator para acompanhar a divergência. Nós estamos a tratar de um decreto de desapropriação de 1998 e a impetração foi aforada em 2013. Ademais, a proprietária, à época do decreto expropriatório, foi devidamente notificada do processo administrativo de desapropriação. Portanto, com declaração de voto que irei juntar aos autos, peço vênia, eminente ministro, o relator, para acompanhar a divergência. Como vota a ministra Rosa Weber? Também, senhor presidente, pedindo vênia, o eminente relator acompanha a divergência. Ministro Luiz Fux. Peço vista. Proclamo que, após o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de dar provimento ao agravo regimental, no que foi acompanhado pelo ministro Luiz Edson Fachin e pela ministra Rosa Weber, pediu vista o ministro Luiz Fux. Também voto vista da relatoria agora do ministro Alexandre de Moraes, mas com vista ao ministro Luiz Roberto Barroso, apregou a lista número 4 do ministro Luiz Roberto Barroso, que é a devolução de vista, de 24 de outubro de 2018. Trata-se de agravo regimental na ação rescisória 2.346, procedente de Minas Gerais, sendo agravante Adalberto Simeão de Oliveira e outro agravado o Ministério Público Federal. Após os votos dos ministros Alexandre de Moraes, relator, e Edson Fachin, que negavam provimento ao agravo regimental, pediu vista dos autos do ministro Roberto Barroso, a quem passo, então, a palavra. Presidente, eu tenho um breve voto, a questão é delicada, que é a seguinte: em 3 de março de 1993, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública
para invalidar as portarias números tais e tais, todas publicadas entre 1989 e 1992. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, então, deu provimento às apelações dos servidores e da universidade para reformar a sentença anulatória sob fundamento da preservação da segurança jurídica. Aqui, a ação rescisória foi então ajuizada em 18 de dezembro de 2012, com fundamento no artigo 485-5 do Código de Processo Civil de 73. Em 7 de março de 2013, o comentário prévio que eu devia fazer, nós estamos discutindo aqui o reconhecimento administrativo da ascensão funcional de servidores públicos da Universidade Federal de Minas Gerais, mediante portaria, que foram editadas no período em que era controvertido o entendimento dessa Corte acerca da constitucionalidade das hipóteses de provimentos derivados. A anulação das portarias objeto da impugnação da ação civil pública originária, a meu ver, e esse é o entendimento que estou sustentando, pedindo vênia, viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, ainda mais quando se verifica os fatos havia ampla divergência sobre a compatibilidade do provimento derivado com a Constituição de 88. Portanto, eu prossigo. Nós estamos falando, portanto, de portarias que, em 1993, promoveu a ascensão funcional de servidores da Universidade Federal de Minas. Eles foram vencidos na demanda, ajuizaram ação rescisória em 2012. Em 17 de março de 2013, o então relator, o ministro Teori Zavascki, concedeu medida liminar para suspender os efeitos do acórdão rescindendo. Em decisão monocrática, o eminente ministro Alexandre de Moraes negou seguimento à ação rescisória e, consequentemente, revogou a liminar concedida. Dessa decisão foi interposto pelos autores o presente agravo regimental. Digo eu, o reconhecimento administrativo da ascensão funcional de servidores públicos da Universidade Federal de Minas ocorreu no período em que era controvertido o entendimento desta Corte acerca da constitucionalidade das hipóteses de provimento derivado. Com efeito, todas as portarias objetos do presente processo são de 1989, 1991 ou 1992. Antes, portanto, do julgamento da medida cautelar da ADI 837, que foi em 11 de fevereiro de 93. Apesar de a liminar na ADI 837 ter sido deferida com efeitos ex nunc, em 11 de fevereiro de 93, na apreciação definitiva daquela ação direta, já em 27 de agosto de 98, não houve modulação de efeitos, por regra, retroativos. No entanto, considerando que o reconhecimento administrativo da ascensão funcional de servidores públicos da Universidade Federal de Minas Gerais ocorreu no período em que era controvertido o entendimento desta Corte acerca da constitucionalidade das hipóteses de provimento derivado, entendeu o ministro Teori Zavascki, e acompanho o entendimento dele, deveriam ser mitigadas as anulações dos atos administrativos. Digo eu ainda, como se sabe, o princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se principalmente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais. Nessa linha, essa Corte, em diversas oportunidades e sempre ponderando as particularidades de cada caso, vem reconhecendo a subsistência dos atos administrativos a
aperfeiçoados antes da pacificação da matéria neste tribunal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, e aí cito precedentes do ministro Veloso, da ministra Rosa Weber e do ministro Dias Toffoli. Diante desse cenário, conclui-se que a anulação das portarias, objetos da ação originária, viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, ainda mais quando se verifica que, à época dos fatos, havia ampla divergência sobre a compatibilidade do provimento derivado com a Constituição de 1988. Cabe ressaltar, por fim, que o caso não se assemelha ao julgado por esse tribunal em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 608.482, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki. No paradigma, discutiu-se controvérsia acerca da aplicação da chamada teoria do fato consumado, às situações em que a posse e o exercício em cargo público se deram por força de decisão judicial de caráter provisório. No presente caso, contudo, pretende-se a manutenção dos efeitos de ato administrativo que reconheceu o direito à ascensão funcional em período no qual havia controvérsia jurisprudencial sobre a constitucionalidade das hipóteses de provimento derivado contidas em legislações infraconstitucionais. A diferença entre os casos, portanto, impede a incidência do paradigma ao presente caso. Diante do exposto, eu peço todas as vênias ao ministro Alexandre de Moraes, mas dou provimento ao agravo regimental e, como consequência, julgo procedente a ação rescisória para rescindir o acórdão proferido no julgamento do agravo regimental, no recurso extraordinário número tal, e em novo julgamento da causa negar provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público Federal, reconhecendo a manutenção no cargo dos autores que obtiveram a ascensão e o reenquadramento funcional até 17 de fevereiro de 1993. Portanto, presidente, é uma dessas situações em que houve atos administrativos que não contrariavam a jurisprudência da época e que, no entanto, muitos anos depois vieram acolher estes servidores com a declaração de anulação. Eu entendi que o ministro Teori, ao dar a medida cautelar na ação rescisória para suspender a anulação desses provimentos, havia agido, penso eu, em nome da proteção de uma confiança legítima. O ministro Alexandre de Moraes aplicou a jurisprudência que supervenientemente se consolidou neste tribunal e, portanto, não acolheu o pedido e negou seguimento. Portanto, eu, aqui com uma justiça de temperança, entendi que tantos anos depois o desfazimento desses atos afetaria o que eu considerei a proteção da confiança legítima dessas pessoas. Por essa razão, eu pedi todas as vênias ao ministro Alexandre e estou divergindo e, portanto, dando provimento ao agravo regimental para julgar procedente a ação rescisória. Presidente, vou fazer só alguns... Já está em julgamento a rescisória ou apenas o agravo? Eu exatamente. Não sei qual foi a decisão do relator. Ministro Marcos, eu vou até esclarecer, queria fazer alguns esclarecimentos. Nós não estamos aqui, ao meu ver, analisando primeiro o mérito da decisão. Nós estamos, em primeiro lugar, e essa foi a minha decisão, e o agravo exatamente em relação a isso, analisando o cabimento ou não da rescisória. Decisória que foi ajuizada com base em violação literal de lei, não houve violação literal de lei, e a partir disso, e exatamente por isso, houve a negativa. Também aqui, com o devido respeito à divergência, não se trata de uma análise, uma decisão judicial ou uma análise judicial em relação a uma decisão administrativa que ha garantido isso e, consequentemente, agora uma decisão, nesse momento, violaria boa-fé, segurança jurídica. Não, a decisão... Vossa Excelência negou seguimento à rescisória. Exatamente, porque a decisão administrativa lá atrás foi afastada pela decisão judicial, que transitou em julgado. Certo ou errada, a decisão judicial da primeira turma, salvo engano,
da primeira turma, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, transitou em julgado. Se ingressou depois com a rescisória, e o fundamento da rescisória, apesar de indicar violação literal de lei, o fundamento todo é uma tentativa de conceder efeitos que uma modulação que não foi dada na ação direta de inconstitucionalidade sobre esse tema. Ou seja, a segurança jurídica, a meu ver, aqui a boa-fé está contra aqueles que ingressaram com a ação rescisória, porque eles perderam a ação, ingressam agora com uma rescisória para remover novamente o mérito, pretendendo um efeito retroativo, uma modulação que foi negada na ação direta de inconstitucionalidade específica. Ou seja, volto aqui a insistir, o que se pretende na rescisória é a aplicação da teoria do fato consumado. Olha, nós perdemos, transitou em julgado, nós não conseguimos na ADI modulação, conseguimos uma liminar. Em virtude disso, nós temos agora o fato consumado. Não temos. Lógico, claro. Esse é um caso curioso, porque a ascensão funcional era tida como algo legítimo. O próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro Macaré puder me corrigir, outros, fez ascensão funcional. E, portanto, depois, na esfera administrativa, depois, ao julgar a questão já mais adiante, chegou à conclusão de que havia a inconstitucionalidade, tendo em vista que agora, diante da Constituição de 88, somente haveria a primeira, a investidura inaugural. Aí me parece que realmente se coloca, é claro que a questão é delicada, por conta de estarmos aqui discutindo o tema em sede de ação rescisória. Exato. É a questão do cabimento. Mas, de fato, em termos de justiça material, eu me lembro que eu lidei com esse tema na AGU, em relação aos servidores, procuradores autárquicos, ministro Dias Toffoli, que vieram de várias carreiras, e alguns de ascensão e outros de transformações. E eu me lembro que quando se quis criar a carreira, e se criou a carreira de procurador federal, se suscitou então a dúvida, mas se pode fazer essa transformação, porque era uma matéria-chave na reorganização da AGU. E ministro, o grande problema é a via, que é muito afunilada, porque eu não sei nem a data da decisão contrária aos prestadores de serviço proferida pelo Tribunal de Justiça. Mais do que isso, a negativa decisão da ministra é de 2011. Neste caso, tanto que eu vou pedir vista para trazer, porque eu tenho um voto longo, um voto vogal neste agravo, exatamente mostrando que, ao contrário do que se alega nesta ação rescisória, o que nós examinamos na primeira turma estava de acordo com a jurisprudência do Supremo. Sim, eu cito até a jurisprudência do voto. Assim que o relator e os outros terminaram de falar. A rescisória veio por violência à literalidade. Por isso que eu estou dizendo que a questão realmente é delicada vis-à-vis a rescisória. De qualquer sorte, a questão ela é extremamente delicada. Eu me lembro que, voltando ao relato sobre o tema dos procuradores federais que passaram por essa transformação, em algum momento se disse, mas está se fazendo um trem da alegria na AGU, imputou-se à época essa iniciativa, quando na verdade o que nós estávamos era só mudando o nome daqueles que eram procuradores autárquicos na escola tal ou na escola qual, passando a ser procurador federal num todo dentro de um processo de organização. E me lembro que um jornalista me perguntou, mas e aí? Eu disse, não há trem de alegria nenhum, nós estamos apenas mudando a denominação. Mas o que vai acontecer? Eu disse, não, esse problema está resolvido. Ele disse, como? A morte resolve esse problema. Não há outra forma de você discutir um tema deste diante... essa era até uma consideração que Darcy Ribeiro fazia quanto ao analfabetismo adulto. Ele dizia, isso a morte resolve, não é? Aqui é uma informação importante, ministro Gilmar. Nós estamos em 2018. As pessoas foram investidas em 89
em 91 e em 92. E por força da cautelar do ministro Theory, elas até hoje estão nos cargos. Portanto, em 2018... Ou aposentadas. Né? Ou aposentadas. Nós vamos desfazer decisões do início da década de 90. Tema extremamente por isso que eu acho que é importante pedir de vista, tendo em vista esse fundamento de segurança jurídica. Só para lembrar um outro caso que nós discutimos aqui, que é o caso da Infraero, em que houve também vacilação na jurisprudência, empregados da Infraero sem concurso público. Havia aquela discussão sobre esse tema. E nós entendemos, acho que a partir de... Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Também, não é? Mas este caso até tinha também tido uma liminar do ministro Nery da Silveira. De modo que me parece... Eu, salvo engano, eu sou relator de uma ADIM em relação ao 241, o dispositivo da lei da 8.112, que fez este apanhado e essa transformação. Acho que é uma DINDA proposta pela Procuradoria-Geral, à época, pelo doutor Cláudio Fonteles, mas que vai revolver tudo isso. Por outro lado, eu acho que tem um aspecto importante em muitas das ascensões funcionais que a gente tem que considerar, que é o que acontece, mas não sei se isso terá ocorrido aqui, certamente não, mas o que acontece? A rigor, nós temos uma eventual inconstitucionalidade da lei. Essa lei produz atos concretos. Essas é uma consideração que se tem que fazer. Esse ato concreto, ele tem que ser desfeito dentro de um prazo. Portanto, ele pode se perfectibilizar se passa um dado prazo. Significa dizer, por exemplo, se uma ascensão funcional ou uma designação ocorreu passado já 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, declara-se a inconstitucionalidade da lei. Mas aquele ato não seria mais suscetível de impugnação. Muito provavelmente aqui a ação civil pública foi movida tempestivamente. Mas há esse aspecto que decorre do próprio sistema, que é a criação de vamos chamar assim, um fusível para evitar isso que se chamaria uma depuração total, porque, do contrário, realmente se provoca uma insegurança. Mas como a ministra Carmen já anunciou o pedido de vista, acho que é extremamente relevante, né, para que nós possamos discutir essa questão, tendo em vista esse aspecto que agora o ministro Barroso explicita, a própria cautelar que permitiu que essas pessoas continuassem no serviço público ou com as aposentadorias baseadas na ascensão funcional que foi deferida. Na verdade, se me permite, ministro Gilmar, o ministro Theory deferiu a antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória. Para ver a delicadeza do tema, sim, claro. Porque é extremamente, digamos, são extremamente restritas as hipóteses de antecipação de efeitos da tutela na rescisória. Claro. A ministra Rosa aguarda, ministro Fachin já aguardo a vista. Então eu proclamo. Ministro Toffoli, só porque eu já tenho a informação que o ministro Marco Aurélio havia solicitado. O acórdão na ação civil pública é de 2005, portanto a investidura é de 89, 91 e 92 e o acórdão na ação civil pública é de 2005. O colega perpetuou a situação com a tutela antecipada na rescisória. Eu tenho uma pergunta ao relator, que é o ministro Alexandre. É o seguinte, Vossa Excelência ressalvou os vencimentos e eventuais proventos recebidos de boa-fé? Aí são servidores de fato, né? Porque é a praxe nossa. Aqui a questão foi só, eu não conheci da ação rescisória porque entendi que não houve violação à literalidade da lei. Então, eu não entrei no mérito. O agravo é em relação a isso. Eventualmente, se houver algum pedido de ressarcimento, ou mesmo, podemos analisar, mas não era esse pedido. Eu sempre sustentei a inadequação da tutela de urgência, que pressupõe apenas sinal de bom direito na rescisória, já que se tem como decisão
presidente, uma decisão preclusa, ou seja, o direito já declarado pelo próprio Supremo, no caso concreto, né? E houve a tutela. Agora eu tenho que admitir que se deu uma esperança, para mim, uma esperança vã aos prestadores de serviços. Agora, que nós sempre aqui, até para evitarmos embargos de declaratórios, e por uma questão de justiça, e até, como diz aqui o ministro Marco Aurélio, porque essas pessoas trabalharam como funcionários públicos de fato. Sim, haveria até enriquecimento ilícito do Estado. Isso seria importante. Ministro relator, o processo está aparelhado para julgamento da rescisória ou é só o agravo para ter sequência? Só o agravo para ter sequência ou não a rescisória. Talvez seja o caso da sequência, prover só para dar sequência. Mas o e abriu pediu embrulho, vista. como Vossa Excelência costuma. Tá bem. Mas vamos aguardar o pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. Então, eu apregou que, após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, dando provimento ao agravo, pediu vista a ministra Carmen Lúcia. Eu vou apregoar uma única lista a mais, ficando transferidos os outros feitos para amanhã. Está inscrito o ministro Alexandre de Moraes na lista número 6, de 11 de outubro de 2018, de Vossa Excelência, que tem como feito que Vossa Excelência, de acordo com o que disponibilizou na lista, está julgando procedente a ação direta de inconstitucionalidade 5.243, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, requerente Partido Social Liberal, PSL, interessados, Presidente da República, Congresso Nacional, Amicus Curiae, Federação Nacional dos Policiais Federais, FENAPEF. E enquanto-se inscrito para falar pelo requerente, o nobre ilustre advogado, doutor Vladimir Sérgio Reale. Passo a palavra ao relator, mas pelo que Vossa Excelência disponibilizou. Aqui, rapidamente, presidente, ao nobre advogado na tribuna, é uma lei federal 13.060/2014, uma lei federal de iniciativa parlamentar que estabelece não só procedimentos administrativos que deveriam ser seguidos, rotina policial das atividades policiais, como também quais armas deveriam ser utilizadas genericamente, estabelece obrigações aos agentes de segurança, e eu repito, não é nem lei estadual, é uma lei federal de iniciativa parlamentar, genérica, e que, além disso, acaba estabelecendo a necessidade de aquisições de material, ou seja, despesa, e também de procedimentos que geram despesas, como socorro médico, assistência. Nesse sentido, e aqui já adianto o que o presidente já adiantou, já reitero. Me desculpe. Todos já têm o voto na lista. Aqui entendo que a inconstitucionalidade formal, inicialmente, porque é uma lei de iniciativa, uma lei federal de iniciativa parlamentar para tratar sobre a questão da segurança pública, e também constitucionalidade material, porque cria obrigações aos Estados membros, inclusive com aquisição diz expressamente o artigo 5º, o fornecimento a todo agente de segurança de instrumentos de menor potencial ofensivo, ou seja, instrumentos não letais, é uma determinação, isso exige compra. Há também, aqui, por parte de iniciativa parlamentar, e eu volto a insistir da questão de agentes da segurança pública, também estaduais, qual o conteúdo programático para curso, ou seja, é uma lei que acabou ferindo não só aqui as competências dos estados, não só a separação de poderes, mas a iniciativa privativa do chefe e do executivo. E é uma lei, dentre aquelas leis que nós comentamos, de 2014, uma lei que não pegou, porque essa lei não é utilizada. Por isso que julgo procedente. É um caso que a jurisprudência é pacífica. Passa a palavra. Senhor presidente, o advogado irá se pronunciar. Eu gostaria de me manifestar. Eu creio que farei após a sustentação do ilustre advogado. Pois não. Então, passo a palavra ao doutor Vladimir Sérgio Reale. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Dias Toffoli, desta colênia da Corte, excelentíssimo senhor relator, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimas ministras, senhores ministros, eminente procuradora-geral da República. Apenas como dever de ofício, num momento
é que a área de segurança pública vive um episódio nunca antes conhecido. Eu sou do Rio de Janeiro, paulista, carioca, como eu digo sempre, e vivemos em que momento? Numa guerrilha urbana, intervenção federal, traficantes de armas e de drogas se confrontando com o Exército Brasileiro. Portanto, se pensar apenas a questão de uso prioritário de armas de pequeno potencial ofensivo, nós estaremos diante de uma posição surreal. Porque hoje, com essa violência, nós assistimos diariamente na televisão, sobretudo no Rio de Janeiro, essa questão de que o próprio Exército derruba barricadas num dia e elas são construídas no dia seguinte. Essa é a realidade. Estão enfrentando com muita dificuldade a violência que nós temos, sobretudo no nosso Rio de Janeiro e, por que não dizer, no próprio país. Então, considerando naturalmente que o eminente relator julgou procedente a ação direta, é apenas esse brevíssimo esforço histórico, no ponto, sobretudo, em que se discute até hoje o problema de sniper. Hoje a Folha de São Paulo dá uma grande matéria sobre isso, o Globo também, da utilização, nesse sentido, até de especialistas para que possam enfrentar essa situação inusitada no país. Portanto, tendo em conta a brevíssima observação, consideramos que essa decisão de procedência da ação direta será importantíssima para os agentes de segurança que estão no dia a dia, enfrentando, morrendo. Portanto, isso será também uma solução adequada para esse drama que todos enfrentamos. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Vladimir Sérgio Reale. E o ministro relator já votou, então, no sentido da procedência, não é isso? Como foi presidente, exatamente porque não é nem de competência federal esse estabelecimento a todos os agentes de segurança, é muito menos iniciativa parlamentar, determinar procedimentos policiais, por exemplo, determina até essa lei federal quando é legítimo ou não o uso de arma de fogo. Há um contexto em cada procedimento e eventuais excessos o Código Penal prevê. Ou seja, se pretendeu disciplinar por lei federal de iniciativa parlamentar, inclusive criando despesas, criando cursos, criando a obrigatoriedade de compra de instrumentos de menor potencial ofensivo, se pretendeu padronizar todos os agentes de segurança sem, eu diria que ignorando totalmente que a Constituição determina que o chefe, o comandante das forças da Polícia Militar e Civil é o governador de Estado. Perdão, só para... O senador Crivella, que foi o autor da iniciativa no Senado Federal, deve estar arrependido, porque no dia a dia as escolas estão tendo problemas seríssimos nessa realidade mesmo. Vamos condená-lo à penitência. Eu pergunto, o ministro Luiz Edson Fachin... Eu vou pedir vista, vai pedir vista. Então, proclamo o resultado. Após o voto do relator, julgando procedente a ação, pediu vista o ministro Luiz Edson Fachin. Os outros feitos ficam para a sessão, transferidos para a sessão de amanhã. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada essa sessão.